Pronto, mais uma vez, bem-vindos. Sejam bem-vindos aqui à sessão neste webinar da Adobe e Apple aqui para apresentarmos as duas soluções, os dois programas como podem tirar vantagens e também aqui na nossa parte dos serviços de tecnologia as a service. O meu nome é Ricardo Monteiro, sou Sales Specialist na área de software em cloud, onde está aqui incluído a área da Adobe. Vamos também ter aqui o Rodrigo e a Catarina, se querem vocês fazer a vossa própria apresentação. Certeza que o farão melhor que eu. Vai Força, lá, Rodrigo. Catarina. Ok, É? não posso falar aqui. Bom dia. Trabalho, como o Ricardo já antecipou, eu trabalho na Apple, especificamente no programa DPP, que nós vamos falar rapidamente um pouco mais à frente. Enfim, a gente vai conversar um pouquinho mais e eu explico melhor. Catarina. E eu sou a Catarina, alguns de vós já me conhecem, portanto eu estou responsável pelos serviços de ciclo de vida, como nós chamamos na TechData, portanto são serviços que ajudam a melhorar a sustentabilidade dos dispositivos, que é um tema que também está muito em voga hoje em dia. No entanto, o que vos venho aqui trazer hoje é falar um bocadinho sobre o Technology as a Service, ou o TaaS, certamente já terão ouvido falar nas nossas newsletters, em que vocês podem oferecer aos vossos clientes financiamentos para produtos Apple e Adobe, não só, mas vou fazer-vos uma breve demonstração também, explicar como é que podem aderir facilmente a este serviço. Obrigada. Então, começar aqui a agenda. Vamos começar aqui pela parte das soluções de criatividade e produtividade da Adobe. Passamos depois para o programa do DPP da Apple e no fim teremos então a Catarina a apresentar o modelo que ela referenciou. Então, começa aqui com as soluções de produtividade da Adobe. Aqui tem uma pequena ilustração do que é a realidade ainda de muitas empresas em Portugal, em que os processos ainda são todos físicos e manuais e as pessoas acabam por ficar aqui um bocado assoberbadas em trabalhos e papéis e não sabem muito bem para onde são de virar. Para estas soluções, para resolver este problema, temos aqui as soluções da Adobe, felizmente, que se enquadra o Acrobat Pro e o Acrobat Sign. Começo aqui com a apresentação do que é o Acrobat Pro. O Acrobat Pro é a solução de PDFs da Adobe. Foi a Adobe que inventou o PDF em 1993, por isso, como podem deduzir tudo o que tem a ver com segurança, conformidades, documentos, está tudo mais que legal com a Adobe e não há ninguém mais certificado que a Adobe no mercado. As principais ou as funções mais básicas do Acrobat, que normalmente todas as empresas precisam, é a edição e criação de PDFs, por exemplo, exportar PDFs de Excel, PowerPoint, exportar para Excel, PowerPoint ou Word ou vice-versa. E são as funções mais básicas. Depois tem aqui outras funções também interessantes, por exemplo, que é a comparação rápida e fácil de documentos. Vamos supor que tem um cliente que é uma firma de advogados, precisa de enviar um documento com 150 páginas para um cliente e o cliente tem que rever e alterar alguma coisa caso seja necessário. Quando a firma recebe novamente o documento, vai ter que ler frase a frase, vai ter que ler as 150 páginas, porque às vezes basta uma vírgula para mudar o sentido da frase e pode mudar o sentido do contrato, o que pode ser depois grave para a empresa caso não tenha sido notado. Estes processos podem demorar horas. Com o Acrobat rapidamente faz a comparação do documento enviado e do documento recebido e faz um highlight de tudo o que foi mudado. Se a outra pessoa deu um espaço, o Acrobat vai mostrar que foi dado um espaço no sítio e o que demorava horas passa a demorar minutos. O que depois dá muito mais tempo a fazer outras tarefas e evita erros que podem ser graves e que depois não podem ser corrigidos. Tem também aqui a parte da criação de formulários e neste momento a Adobe em agosto fez aqui também uma reestruturação do Acrobat e incluiu também a parte do Acrobat Sign for Small Business, como eles chamam, dentro do próprio Acrobat e que inclui aqui também solução para fluxos de assinaturas. Mas porque precisam de enviar um documento para 3, 4 pessoas assinar, é possível fazer isso também a partir do próprio Acrobat e ter uma assinatura legal. Isto aqui permite que as empresas mudem rapidamente fluxos de trabalhos físicos para digitais, em vez de terem os documentos todos impressos, podem ter os documentos com o Acrobat. Os documentos são legais, ficam seguros, ficam fechados, é possível fechar os documentos e não ser editados.
e permite resolver também um pouco daquele problema que vimos atrás. Passando aqui para a parte do Acrobat Sign, esta é a solução da Adobe, é totalmente dedicada para fluxos de assinaturas. Esta solução permite que enviem e assinem documentos de qualquer lugar e em qualquer dispositivo, eliminando completamente os processos baseados em papel. De certeza que todos conhecem o processo de receber um documento, ter que imprimir o documento, assinar o documento, digitalizar o documento e enviar o documento novamente para outra pessoa assinar. Se isto tiver que ser feito por 5, 6 pessoas, torna-se um processo bastante moroso e às vezes pode demorar dias. Com a Acrobat Sign, isto fica resolvido. Eu a seguir vamos mostrar uma pequena demo mais à frente. Desculpa, Catarina, querias perguntar aqui alguma coisa? Queria só dizer que o TAS usa exatamente o Acrobat Sign, portanto, através da plataforma da TechData, vocês podem enviar para os vossos clientes o contrato para assinar e eles assinam digitalmente e fica imediatamente ativo o contrato. Portanto, é uma ferramenta realmente bastante agilizadora, digamos assim, Exato. deste tipo de coisas. É muito bom. Obrigada. Olha, Catarina. A seguir vamos mostrar uma pequena demonstração de como se faz um processo de assinatura a partir do Acrobat Sign, tanto a partir de quem envia como de quem recebe. Mas isto, mais uma vez, acelera o processo de modernização, eliminando os processos de papel e evitar ter arquivos gigantes e dossiês com montes de papel, o que torna difícil até a verificação de documentos. Às vezes precisamos de verificar um documento, temos que ir aos dossiês, aos arquivos e estar a procurar página a página ou folha a folha onde está. Aqui fica tudo guardado no repositório do Acrobat Sign. Rapidamente podem verificar e ver os documentos assinados. Maximiza a produtividade do trabalho remoto. Hoje em dia, depois da pandemia, a maior parte das empresas adotou pelo menos um ambiente de trabalho híbrido. Ter pessoas a trabalhar em casa e, por exemplo, arquivos na empresa às vezes torna difícil a própria verificação dos documentos. Isto vai melhorar, obviamente, a experiência dos funcionários, que já não têm que estar a fazer este processo de impressão, digitalização e de arquivo, e também poupa tempo e dinheiro, poupa-se o dinheiro com os custos de impressoras, papel e também e poupar este tempo, poupar o tempo de pode demorar dias, também permite que os funcionários estejam noutras tarefas e a ser mais produtivos e também a ser mais rentáveis para a própria empresa. Aqui temos uma pequena demonstração, aqui é aceder à plataforma do Acrobat Sign. Esta plataforma é web, não é preciso fazer nenhuma instalação. Aqui é a página inicial, vamos ali onde diz requisitar assinaturas. Aqui vamos pôr as pessoas que vão assinar, é possível pôr as pessoas por ordem. Por exemplo, tínhamos 5 pessoas, primeiro assina a pessoa X, só depois é que a pessoa Y vai receber e assim em diante, ou pode ir para todos ao mesmo tempo e cada um assina a seu tempo. É possível personalizar a mensagem que as pessoas vão receber no e-mail, pode ser, por exemplo, só por favor reveja e assine o documento, ou que seja relevante para o documento. É possível proteger, como, por exemplo, com palavra-passe, definir uma palavra-passe e só se a pessoa souber a palavra-passe é que pode abrir o documento. É possível pôr reminders, por exemplo, todos os dias úteis a pessoa recebe um lembrete para assinar. Aí depois, ali na parte onde diz files, onde se arrasta o documento, e tem ali o preview e add signature fields que temos que selecionar para depois colocar os campos de assinatura. Aqui tínhamos o documento, como podem ver, tem ali vários campos que podem apenas fazer drag and drop, é bastante simples. Podem pôr a assinatura, o título da pessoa, a empresa, o e-mail, a data, é completamente personalizável. Podem, por exemplo, salvar o template caso seja algo que usem recorrentemente no dia a dia, para não terem que estar sempre a refazer o mesmo tipo de documento, e depois basta carregar em send. Podem ver além de, obviamente, de elaborar o documento, a parte de enviar para a assinatura é bastante rápida, é uma questão de segundos ou minutos. Isto aqui foi enviado com sucesso, e aqui é o e-mail que a pessoa que tem que assinar vai receber. Este e-mail é completamente personalizável, a única coisa que vai ficar em baixo é Powered by Adobe Sign, mas de resto todos os logos que estão em cima, as cores, pode ser personalizado ao nível da empresa. Vamos supor que era, por exemplo, a TD Cinex, podemos pôr o logo da TD Cinex, as cores da TD Cinex, e iria parecer realmente uma solução da própria empresa. Depois basta carregar no Review and Sign e vai levá-lo para o documento. Depois, obviamente, lerem o documento para garantirem que está tudo conforme. Basta carregarem na parte onde diz assinar
e vão ter aqui vários tipos. Podem escrever, podem, por exemplo, desenhar com o rato, fazer o import de uma imagem. Depois de estar assinado este documento, fica fechado, já não é possível ser editado. Se alguém tentar editar o documento, vai aparecer uma coisinha a vermelha a dizer que o documento foi corrompido e que já não é válido. Por isso, a partir do momento que está assinado, a Adobe não deixa editar o documento. Aqui é o relatório da auditoria, que é o que depois dá validade ao documento. Por exemplo, em caso da auditoria tem um Transaction ID, que é único a cada documento, e depois tem todos os passos, desde quando foi criado, por quem foi criado, a hora, o próprio IP, e tem todos os passos discriminados e dá validade então ao documento. Aqui é um exemplo do que eu estava a referir ao bocado, de personalizar o envio. Como podem ver, já não me parece um e-mail do Adobe Sign, está, neste caso, uma empresa fictícia chamada Global Corp, e está completamente personalizado à identidade daquela empresa. E no fim, temos aqui uma pessoa mais feliz, com a secretária limpa, sem papéis, e temos um funcionário muito mais produtivo e muito mais feliz. Passando aqui para a parte das soluções de criatividade, aqui é onde a Adobe tem uma parceria mais forte com a Apple. O que é o Creative Cloud? Creative Cloud é o conjunto de aplicativos criativos da Adobe, onde estão incluídos os mais conhecidos, por exemplo, Photoshop, Illustrator, Premiere. Estes aplicativos são desenhados de forma nativa para os sistemas da Apple, para o iOS. Posso-vos dizer que provavelmente quase todo o mercado, agências de criatividade, design, que precisam trabalhar com Creative Cloud, usam, por exemplo, Mac. Que é o hardware e software preferencial para trabalhar com as soluções da Adobe. Neste mercado, a Adobe não tem propriamente grande concorrência. Quem precisa deste tipo de soluções vai usar o Creative Cloud, porque não há outra solução no mercado que integre as ferramentas como a Adobe integra. Por exemplo, estamos a trabalhar no Premiere com edição de vídeo. A partir do próprio Premiere podemos puxar o som do Adobe Audition sem sair da própria ferramenta. A mesma coisa com o Photoshop e com o Illustrator. E não há nenhum outro software no mercado que consiga fazer isto como a Adobe faz. O software também permite que os trabalhadores trabalhem entre si, portanto tem os trabalhos guardados na cloud da Adobe, podem estar a trabalhar os dois ao mesmo tempo no mesmo projeto e interagirem, sem que saia cada um, obviamente, da sua aplicação, aumentando aqui a criatividade. Temos aqui o que a Adobe chama as bibliotecas do Creative Cloud, que era o que eu estava a mencionar no início, por exemplo, de puxar algo de uma aplicação para a outra. E o que torna a produtividade muito grande, porque não tem que estar a fechar uma aplicação para abrir outra aplicação, guardar no PC, puxar para o PC, não, estamos no Premiere, pesquisamos o que temos guardado no Audition, puxa e está feito. Temos também o que a Adobe chama as fontes da Adobe, que têm a ver com os tipos de letra. Tem milhares de fontes que já vêm licenciadas quando compram uma licença do Creative Cloud e podem usar quando estão a fazer sites, aplicações, campanhas. Cada licença tem também 1 terabyte de espaço na cloud da Adobe, caso desejem a usar, senão podem guardar localmente ou noutro storage que tenham. Aqui em relação ainda aqui à parte criativa, temos o que a Adobe chama o Adobe Stock. O Adobe Stock é o banco de imagens da Adobe, ou seja, o site de licenciamento de imagens da Adobe. Isto a Adobe chama recursos. O Adobe Stock pode ser licenciado por 10, 40 ou 750 recursos por mês. E o que é o stock? Então, vamos supor que um colaborador na empresa está a fazer uma campanha de marketing e precisa, por exemplo, de uma foto da ponte 25 de Abril. Em vez de estar aí a pesquisar ao Google Imagens foto da ponte 25 de Abril e estar, se calhar, a tirar uma imagem que depois não pode usar ou que tem uma má resolução, ou mesmo ir pesquisar a outro site o licenciamento pago da imagem, mas muitas vezes as letrinhas pequeninas depois diz que não pode usar em vários projetos e acaba por ter problemas com os direitos de autor, obviamente. No Adobe Stock não. No Adobe Stock está licenciado, vamos ao site, pesquisamos ponto 25 de Abril, vai aparecer centenas ou milhares de imagens e basta licenciar a imagem que querem, é completamente legal e podem usar em campanhas de marketing, sites, aplicações, seja no que for, a imagem é vossa, está licenciada e tem o direito de usar. Isto simplifica o licenciamento destes recursos e garante, mais do que simplificar, garante a conformidade para que não tenham problemas legais com direitos de autores. A Adobe tem plataforma número 1 neste espaço, tem milhões de imagens, vídeos, vetores, ilustrações que podem licenciar.
Aqui, mais recentemente, a Adobe aqui no lado direito do ecrã lançou o Creative Cloud Pro, que inclui uma versão do Adobe Stock. Ou seja, é uma licença do Creative Cloud normal, que inclui todas as aplicações mencionadas anteriormente, mas tem direito a download ilimitados de recursos standard. Os recursos standard são, por exemplo, imagens, vetores, ilustrações, apenas não inclui vídeos e imagens 4K. Aqui a grande vantagem é que os downloads são ilimitados. Vamos supor, no Adobe Stock normal, vamos supor que tinham licenciado apenas 40 recursos por mês. Se escutarem esses recursos após 2 semanas, vão ter que esperar pelo próximo mês para ter mais recursos, ou então têm que licenciar uma nova licença. Aqui no Creative Cloud Pro, se o utilizador precisar de 50 imagens da ponto 25 de Abril, pode licenciar as 50 imagens da ponto 25 de Abril e não vai pagar mais por isso. Isto está mais uma vez integrado diretamente com os aplicativos do Creative Cloud, tanto o Creative Cloud Pro como o Adobe Stock. Se precisarem de uma imagem, não precisam sair, por exemplo, do Photoshop, tem lá já integrado, uma coisinha a dizer Adobe Stock, carregam, pesquisam a imagem e ao selecionarem e licenciarem, a imagem vai ser colocada no trabalho. O Creative Cloud Pro só pode apenas ser licenciado para 5 ou mais utilizadores. E para finalizar, aqui a apresentação da parte da Adobe. Isto é tudo gerido a partir de uma única consola de administração. Todas as licenças mencionadas anteriormente. Não têm várias plataformas para gerir, por exemplo, utilizadores ou o vosso contrato. Atribuir e remover licenças é bastante simples. Não há serial numbers que fiquem associados, por exemplo, a um computador e que depois às vezes torna difícil instalar a licença no outro PC ou passar para outro colaborador. Basta entrar na consola, remove o usuário, atribui ao outro usuário por e-mail, ele recebe um link para ativar e em minutos pode fazer a instalação no outro PC se for necessário. Temos aqui a escalabilidade também simplificada, ou seja, fazem hoje um contrato por 12 meses. Se daqui por 6 meses precisam de outra licença, não têm que estar a fazer outro contrato e a gerir 2 plataformas e 2 datas de renovação. A licença adicional vai ser adicionada por 6 meses até ao fim do contrato, ficam todas com a mesma data de renovação e gerem apenas um contrato. E torna a gestão simples dos utilizadores, das licenças, tudo gerido a partir de uma única plataforma, que torna tudo bastante simples. Termino aqui a minha parte da apresentação. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar ou podem aguardar pelo fim. Se não, passo aqui e Rodrigo, dou-te a palavra. Estava falando no mute aqui, desculpa. Boa. Eu até nem sei aqui, porque é difícil identificar aqui pelos nomes exatamente quais de vocês já são nossos parceiros aqui em DPP, mas, enfim, para quem já é nosso parceiro, enfim, vai reconhecer aquilo, vai ver aquilo que eu apresentar aqui já faz parte do dia a dia, e para quem ainda não é parceiro, enfim, é uma oportunidade interessante. Tá? Por que a gente resolveu fazer juntos essa conversa? Foi justamente aquilo que o Ricardo falou anteriormente, de que as soluções são convergentes, inclusive a recomendação do fabricante da Adobe é a utilização de um Mac. Então, as oportunidades existem. A gente sabe que onde se vende licenciamento, existe uma grande oportunidade para vender o portfólio da Apple, e o mesmo inversamente. Muitos dos clientes que compram soluções da Apple também têm muita oportunidade de compra de licenciamento, e se conseguimos fazer isso juntos, através de um único fornecedor, a gente consegue apoiá-los melhor, nós conseguimos, enfim, fazer as melhores recomendações e condições, e se estende a outros benefícios. Pode passar, por favor, Ricardo. Eu vou ser bem breve aqui. Separei só 3 slides rapidamente, porque a ideia é justamente vocês saberem que existe esse programa, e que é uma porta de entrada para quem deseja vender o portfólio e ter um pouco de competitividade em relação aos preços, enfim. A ideia do programa é entregar tudo através de ferramentas centralizadas, onde vocês conseguem fazer
encontrar informações do programa, encontrar informações de formações e preços e uma série de recursos, conteúdos de marketing, inclusive, podem ser encontrados dentro dessa landing page, dessa página única, e as condições de compra, de fato, que são diferenciadas. Pode passar, Ricardo, por favor. Então, um pouquinho das vantagens aqui de trabalhar conosco no programa. O programa DPP é Distribution Partner Program, ele é um programa Tech Data, ou seja, não é um programa da Apple, embora tenhamos uma relação, uma proximidade muito grande e existe uma exposição, né, dos parceiros para o fabricante, ou seja, isso permite que enfim, vocês sejam reconhecidos ou, melhor dizendo, conhecidos até mesmo pelo fabricante à medida de que evoluem nos negócios, nas oportunidades, enfim. Então, é uma forma da gente receber esses parceiros, entregar formações e meios e ferramentas, né? E, enfim, entre isso, o portal da EPP que eu estava a comentar há pouco, as condições de preços que são diferenciadas para esses parceiros da EPP em relação aos que não são parceiros, lógico, os conteúdos de marketing e ferramentas, né, de geração de negócios. Então isso é algo muito interessante, porque são materiais que já são prontos e confeccionados pela nossa equipe de marketing, e, enfim, entrega já materiais e campanhas prontas para que vocês apenas façam inserção do logo de vocês e enviem isso aos seus clientes. Existe a possibilidade do BDF, que são fundos de marketing, onde vocês podem usar isso em eventos, clientes ou, enfim, qualquer outra atividade que julguem importante para fomentar ou para gerar negócios. Então, à medida que avança na parceria ou que vocês têm um certo atingimento aí de vendas, uma realização de vendas ou compras, melhor dizendo, vocês podem se beneficiar de alguns percentuais, além da diferença do valor, dos valores de preço e condições, ainda é algo mais que pode ajudá-los. Então, se existem clientes onde vocês trabalham, por exemplo, soluções da Adobe, e existe uma grande oportunidade aí de trabalhar um portfólio da Apple, por que não ter rentabilidade também com produtos do fabricante da Apple, né? E até mesmo aos que já fornecem soluções da Apple, aí é uma possibilidade de divulgar isso, né? E aí está mais uma porta aberta aqui com o Ricardo para que conversemos e, enfim, cheguemos aos negócios aqui juntos. É feito também um reconhecimento anualmente, então no próximo slide que nós já vamos falar, são 3 tipos de parceiros, classificação de parceiros, e para cada um deles existe um reconhecimento, placas e alguns materiais em formato digital que são disponibilizados para vocês, porque de fato existe um reconhecimento como programa e com os parceiros. Tá? Serviços, que a Catarina vai falar logo mais, existem algumas condições que são diferenciadas nos nossos programas de serviços. Ali está Tech Data, ainda não adicionei aqui, mudou recentemente o nome, TD Cynics. Então, tem algumas condições diferenciadas neste programa de serviço aos parceiros DPP. Tá? As formações, nós fazemos as formações, 3 formações por trimestre, e dentro dessas formações a gente coloca um especialista para fazer uma abordagem técnica e comercial, né? Então, ajudá-los no discurso de vendas, nos argumentos de vendas, ajudá-los nos lançamentos, o que está acontecendo, o que mudou no sistema operacional, quais produtos entraram, quais produtos saíram, enfim, algumas ferramentas de gestão centralizadas. Então, uma série de temas é abordado, tanto técnico quanto comercial, justamente para ajudá-los, porque a gente sabe que no dia a dia a gente acaba
indo muito atrás dos negócios e às vezes escapa algum detalhe técnico, alguma informação que pode nos ajudar a fazer esse negócio virar, ou enfim, algum argumento que pode ajudar-nos. Tá? Eu sei que vocês entendem, portugueses entendem muito mais aos brasileiros do que os brasileiros aos portugueses, mas se vocês tiverem alguma dúvida ou estiver falando alguma expressão que porventura não entendam, o microfone, como sempre, está aberto a todos, é só interromper ou se tiver algum questionamento, sintam-se à vontade para conversar. Tá, e acesso, né, nos descontos de programação, de formação, nos programas de formação e certificações da TD Synnex. Então, também é um outro diferencial. Por favor, Ricardo, o terceiro e último da minha parte. Então, a classificação do programa hoje, como ela é feita, existem três pilares, podemos chamar assim, que é a Foundation, Gold e Platinum. Cada um desses parceiros aqui classificados tem um tipo de benefício de acordo com a parceria. Então, a receita mínima em compras aqui anualmente está aqui no quadro, então para o Foundation é só 5 capas, ou seja, para que tu possas participar, te beneficiar dos preços e tudo mais, no mínimo, tem que ter uma compra anual de 5 capas, o que é relativamente baixo, né? Principalmente quando estamos a falar aqui de produtos da Apple, que tem um valor um pouquinho mais alto, o ticket, digamos assim. Já para os parceiros Gold, a receita anual é de 100 capas e para o Platinum é 500. Faturação, isso sempre considerando a faturação dentro do ano fiscal do fabricante, que é de setembro a setembro, e todo ano é um recomeço, né? Então, ao final do período, nós temos geralmente, né, agora que não há mais pandemia, nós temos um evento onde é feito o reconhecimento desses parceiros, quem atingiu os níveis de parceria do programa, e começa-se de novo o ciclo, enfim. Então, essa mais ou menos a ideia, tá? É lógico que tem muito mais detalhes, mas para que não haja necessidade de me estender muito aqui, enfim, o importante é vocês saberem que existe. O meu ponto de contato vai ser partilhado aqui, ou sintam-se à vontade para me procurar, tá? Quando precisarem, e enfim, estou à disposição de todos aqui. Só lembrando que para ingressar no programa, nós dependemos da aprovação do fabricante, tá? O que é relativamente simples, é só submeter via um formulário, um questionário de 5 ou 6 perguntas, muito simples, e nós submetemos ao final do trimestre fiscal e já ingressa no próximo, ou seja, até o final, até metade de dezembro ainda a gente recebe candidaturas, submetemos ao fabricante para começar já o onboarding em janeiro. Tá? Enfim, de minha parte é isso e dou a palavra aí para a Catarina. Obrigado a todos pela participação. Olá, convém tirar o mute, senão não consigo. Estão a ver o meu ecrã, correto? Portanto, Sim, sim. Portanto, aqui só de referir que tanto o DPP como o Technology as a Service, o serviço que vos vou falar agora, não têm qualquer obrigatoriedade para vocês, ou seja, vocês podem inscrever, só candidatar-se no caso do DPP, e não têm a obrigatoriedade de fazer 1 milhão de financiamento em TAS ou 1 milhão em Apple. E vão ver também que aqueles patamares que o Rodrigo mostrou de parceria, Partner, Gold, Premium, vão ser mais fáceis de atingir através deste serviço que vos venho mostrar. Portanto, o serviço chama-se Technology as a Service, ou nas nossas comunicações já terão visto o TAS, T-A-A-S. E o que é o TAS? Portanto, isto é uma plataforma de financiamento que a TechData construiu. Foi um acordo que fizemos a nível europeu com diversas entidades financeiras e esse acordo europeu permite à TD Synnex ter
disponibilizar aos nossos parceiros taxas de financiamento das financeiras mais competitivas do que as que se praticam se vocês comunicarem diretamente com estas financeiras. Em Portugal trabalhamos com a DLL e com a HPE Financial Services. Atenção que isto não implica que a HPE só financie HP, nada disso, financiam tudo e com taxas até bastante interessantes. Nesta plataforma, portanto, vocês colocam o projeto que querem do vosso cliente ou vosso próprio que querem obter uma proposta de financiamento, colocam o valor de venda e em cerca de 1 minuto no máximo têm uma mensalidade para esse projeto. E o que é que aconteceu ali por trás? Portanto, as financeiras competiram entre elas para vos apresentar a melhor proposta. Portanto, em Portugal, a DLL e a HPE vão combater para vos apresentar a melhor proposta para este vosso projeto. Está tudo integrado com o nosso portal de compras, o InTouch, portanto, uma vez que tenham acesso ao InTouch e que nos digam que querem fazer parte deste serviço, já é o último slide que tenho aqui, têm então acesso à plataforma e podem colocar nos vossos projetos não só hardware que comprem à TechData, portanto vocês não têm qualquer obrigatoriedade de comprar hardware à TechData, podem comprar a outro distribuidor. Podem pôr também software, serviços, os vossos próprios serviços, que é onde vocês têm a maior margem, portanto, têm que ter serviços que sejam entregues antes do início do contrato, como, por exemplo, a configuração das máquinas, o transporte, a instalação. O que é que não podem financiar? Serviços que sejam entregues depois do início do contrato. Podem também, estão aqui a faltar as extensões de garantia do fabricante, também podem ser colocadas a financiamento. Aqui, quais são as principais características deste serviço? Eu não sei se vocês estão familiarizados com o renting e com o leasing, serviços financeiros de renting e leasing, mas essencialmente o renting consiste essencialmente no aluguer do equipamento, portanto, daquilo que está naquele contrato, ao vosso cliente. O vosso cliente vai pagando mensalidades à financeira, vocês à cabeça vendem tudo à financeira, a financeira vai alugando ao vosso cliente. No final do contrato, o vosso cliente devolve à financeira, tem o desconto, digamos, do valor residual daquela máquina. No caso do leasing, o vosso cliente vai comprando aquele projeto ao longo do tempo, comprando à financeira, sai um bocadinho mais caro as mensalidades, mas no final do contrato os equipamentos ou tudo aquilo que está naquele contrato pertence ao vosso cliente. Aqui, portanto, nós conseguimos ter neste momento o feedback que eu tenho, isto não sou eu que digo, portanto, isto são vocês, nossos parceiros que já usam o Technology as a Service, que nos dizem que estamos com as melhores taxas de financiamento no mercado. E devo dizer-vos que perdemos apenas 2 projetos ao longo destes 3 anos, que foi para a Dell Finance financiar Dell com 0% de juros, portanto, aí é imbatível, mas estou bastante orgulhosa com este projeto em Portugal, que estamos com muito bons resultados. Portanto, isto permite-vos também ter um maior fluxo de caixa, portanto, vocês vendem todo o projeto à financeira e a financeira paga-vos à cabeça. E muitas vezes o que acontece é a financeira paga ao nosso parceiro antes do parceiro pagar ao distribuidor, seja a TechData, seja outro distribuidor. Portanto, o processo é realmente rápido e permite-vos também ter um melhor fluxo de caixa. Em termos de fidelização, eu achei importante mencionar isto aqui porque os contratos podem ter uma duração de 1, 2, 3, 4 ou 5 anos e vocês sabem que quando o contrato acabar vocês vão ter uma nova oportunidade de venda ao vosso cliente. Portanto, num renting, a simulação que vos trago de seguida é um renting de um computador Mac a 2 anos, portanto vocês sabem que o vosso cliente vai usar durante 2 anos aquele computador, ao final de 2 anos vai devolvê-lo à financeira e vocês têm então uma nova oportunidade de venda para este cliente para substituir este computador. Vamos então ver o que é que me refiro. Portanto, atenção, sublinho uma vez mais, no renting consiste no aluguer do equipamento, sendo que no final do contrato, tendo por base o valor das mensalidades, sendo que no final do contrato o equipamento é devolvido à financeira, ok? Imaginemos então este modelo que para os parceiros DPP, que o Rodrigo aqui falou, tem um preço de 1.185 euros. Portanto, para quem não é DPP, este computador custa cerca de 1.300 e qualquer coisa. Portanto, logo aqui tem vantagens em ser parceiros DPP. Imaginemos que querem fazer um renting e esta simulação é sem margem para vós, ok? Portanto, ou seja, estou a simular que vocês próprios querem comprar este equipamento para vós. Isto sair-vos-ia um contrato de 2 anos, sair-vos-ia uma mensalidade de 42 euros
0,08 cêntimos por mês, sendo que no total dos 2 anos, o que é que vocês iam pagar? Um total de 1.009 euros, ou seja, é mais barato alugarem durante 2 anos este computador, depois devolvem à financeira, do que comprarem a pronto este computador. E fiz também uma simulação, deixem-me ver aqui as minhas cábulas, imaginemos que querem então vender ao vosso cliente e querem colocar 10% de margem sobre esta venda, portanto, passamos então a ter 24 pagamentos mensais de 46,25, ou seja, por apenas mais 4 euros por mês, vocês conseguem ter à cabeça mais 118 euros de margem pura. 10% de margem, 10% em cima deste valor, significam mais 118 euros e, portanto, financiar os tais 1.000 e quase 300, 1.200 e qualquer coisa euros, o vosso cliente pagaria 46 euros por mês e para vocês, portanto, conseguiam logo imediatamente 118 euros de margem ao dia de início do contrato, portanto, neste próprio mês, não é no final, é logo à cabeça, vocês recebem da financeira. Juntando então uma subscrição da Adobe Apple, e deixem-me consultar também aqui a minha cábula, por exemplo, 69 euros por mês, o total que o vosso cliente pagaria seriam os 115, cerca de 115 euros. Ora, é muito mais fácil para o vosso cliente pagar, se calhar, 115, 120, quanto for a vossa margem que vocês pretenderem colocar, euros por mês ao longo de 2 anos, quem diz 2 anos, podemos fazer uma simulação para outras durações de contrato, do que dar à cabeça os, portanto, 1.185 mais 10% de margem, mais os 800 e tal euros da mensalidade, da anuidade da Adobe. Portanto, é muito mais fácil para vocês vender. O argumento do vosso cliente deixa de ser o preço. Portanto, fica tudo muito mais simples, muito mais leve, digamos assim. No final do contrato, o que é que o vosso cliente pode fazer? Ele pode devolver o equipamento à financeira e realizar um novo contrato, portanto é aqui a tal nova oportunidade que vocês terão de vender. Pode só devolver o equipamento à financeira e não fazer um novo contrato, obviamente não é isso que temos para vocês, queremos é gerar oportunidades de negócio. Pode prolongar o contrato até terminar de pagar o valor residual, portanto, obviamente que em cima deste valor, mais a vossa margem, a financeira vai colocar os seus juros, portanto, o vosso cliente teria que pagar o valor residual do produto, do Mac, neste caso, por último, pode comprar o equipamento por o valor de mercado futuro, ou seja, nos últimos, isto é um contrato de 2 anos, 24 pagamentos mensais, portanto, nos últimos 3 meses de contrato, o vosso cliente pode contactar a financeira e diz, olha, eu quero comprar o equipamento, qual é o valor residual deste equipamento? E só aí, nos últimos 3 meses de contrato, é que o vosso cliente sabe o valor residual do equipamento. Ao contrário do leasing, portanto, no leasing o vosso cliente sabe à cabeça que está a comprar o equipamento ao longo do tempo e sabe logo à cabeça qual é o valor residual do contrato. No Technology as a Service funcionamos por contrato, ou seja, se for a DLL que ganha a melhor proposta para um financiamento de leasing, o valor residual do contrato são 10 euros, seja um equipamento, seja 1.000. Na HP Financial Services são 100 euros. Obviamente que estes valores residuais são tidos em consideração quando é calculado a margem, portanto, qual é a melhor proposta. Por favor, interrompam-me se tiverem alguma dúvida ou coloquem no chat, estejam à vontade. Quais são as condições que vocês têm que respeitar para aderir a este serviço? Portanto, basta serem parceiros Technology as a Service, se estão aqui neste webinar, depreendo que já sejam, e tem que ser uma empresa constituída legalmente há pelo menos 3 anos. Temos conseguido que as financeiras aceitem já empresas com cerca de 1 ano e meio, se as contas forem realmente animadoras para a financeira, e, portanto já conseguimos fazer um onboarding de parceiros bastante recentes. Todos os parceiros, todos os candidatos são alvo de uma análise de risco por parte das entidades financeiras. Isto porquê? Porque tanto uma das condições desta parceria entre Tecdata Europa, TD Synex, a Europa e as financeiras é que, portanto, tenhamos um parceiro fiável e responsável no mercado. Portanto, ambas as financeiras com que trabalhamos em Portugal respondem perante o Banco Central Europeu e, portanto, precisam de garantir que não estabelecem parcerias com entidades assim, meio esquisitas, digamos assim, portanto, eles têm sempre que fazer uma análise de risco aos parceiros para nós podermos, então, mostrar-lhes como é que vocês podem utilizar a plataforma e oferecer renting e leasing aos vossos clientes ou até mesmo para vós próprios, ok? Aqui, quais são as condições gerais dos financiamentos? Portanto, o valor mínimo a financiar são 1.000 euros,
Tem então a possibilidade de pagamentos mensais para contratos de 1, 2, 3, 4 ou 5 anos. A nível de hardware, podem colocar todos os produtos que estão no Intouch, produtos comprados a outros distribuidores. Imaginemos que a Tecdata não tem estoque de um equipamento, podem ir buscar esse equipamento a outros distribuidores sem qualquer problema. O valor mínimo a financiar, o que eu quero dizer é o projeto a financiar tem que ter pelo menos 50% em hardware. Imaginemos que querem vender, vou aqui um caso extremo, querem vender um computador que compram por 500 euros, podem vendê-lo por 1000, tem aqui uma margem um bocadinho interessante, mas podem fazê-lo, portanto, respeita a condição dos pelo menos 50% a financiar, seja hardware, e o valor mínimo de 1000 euros. Porque é aqui que está o valor residual das financeiras, é aqui que elas vão realmente buscar valor, portanto, esta condição deste programa é realmente esta. A nível de serviços, podem pôr os vossos próprios serviços entregues antes do início do contrato, quer tenham part number ou não, ou seja, o part number é um número internacional que caracteriza um determinado produto, seja serviço ou não, uma extensão de garantia tem part number, um computador tem part number, portanto, podem colocar a financiamento um serviço que tenha ou não part number, ou os vossos próprios serviços que sejam vocês próprios a entregar, que eu acho que isto aqui é a grande vantagem, é aqui que vocês têm uma maior margem. A nível de software, licenças de software com a mesma duração do que a subscrição de dados, ou seja, se é um contrato de 2 anos, convém que a licença tenha uma duração de 2 anos. No final do contrato, portanto, as condições que já vimos, o que é que o vosso cliente pode fazer? Devolver o equipamento, devolver e realizar um novo renting ou um leasing, renovar o contrato ou adquirir o equipamento através do pagamento do valor residual. Não é aplicável, o Technology as a Service não é aplicável ao consumidor final, portanto os vossos clientes têm que ser empresas, ok? Se quiserem financiar um projeto para vocês próprios, podem fazê-lo, mas o valor ao qual compram ao distribuidor é o valor ao qual vocês vendem à financeira, portanto não podem ter margem nesse negócio, aqui a única ressalva no caso de ser para vocês próprios, ok? Então, qual é o processo? O que é isto de Technology as a Service? Portanto, vocês acedem ao Intouch, constroem o carrinho que pretendem, com o projeto que pretendem, adicionam os vossos serviços, adicionam software que pretenderem, extensões de garantia, acompanhem o projeto. Depois, escolhem a duração do contrato, clicam lá em calcular, posso mostrar-vos aqui muito rapidamente a calculadora, deixa-me ver o tempo, 45 minutos, ok. Se eu consigo, pronto, aqui. Muito rapidamente, a calculadora é isto, vou diminuir aqui para verem o quão simples ela é, essencialmente é isto, cá em cima temos os dados do vosso cliente, aqui temos o projeto e aqui em baixo condições do contrato e por último o cálculo das mensalidades. Portanto, preenchi aqui ao calhas, digamos assim, com a loja da Disney como demo, que queria comprar o tal Mac Apple Pro. Eu disse que queria vender, portanto, o valor que eu exportei do InTouch não tinha o desconto dos parceiros DPP, portanto, o que é que eu fiz? Peguei no valor do computador para parceiros DPP, que era 1118, se não estou em erro, coloquei-lhe 10% de margem, dava 1303, reparem que aqui não estava a ter certo, porque eles estavam a assumir o valor como se eu não fosse parceira DPP. Portanto, reparem que ao serem parceiros de DPP, conseguem vender um computador com 10% de margem mais barato do que ao qual vocês o compram à Tecdata se não forem parceiros de DPP. Acho que é muito interessante, atenção. Escolhi aqui a duração do contrato, pagamentos mensais, dá-me aqui um cálculo de 24 pagamentos mensais de 46 euros. Podem adicionar, só que muito rapidamente, hardware, software, extensões de garantia e os vossos próprios serviços, dizem o valor ao qual querem vender e a plataforma vai calcular automaticamente, portanto, bastante simples. Queria só mostrar-vos aqui um botãozinho, desculpem. Cá em baixo, tem, portanto, calcular, vão ter um botãozinho que diz converter o orçamento em subscrição, e é neste momento que vocês dizem, ok, o meu cliente adjudicou, eu vou converter o orçamento em subscrição e, nesse preciso momento, é feita a análise de viabilidade do negócio perante a análise do vosso cliente, de financiamento, e em cerca de 5 minutos no máximo têm a resposta. Ao terem a resposta, o contrato fica disponível online, vocês acedem à plataforma, clicam em enviar para o vosso cliente e o vosso cliente vai então receber através do Adobe Sign o contrato no e-mail do vosso cliente para assinar. Rapidamente assina, vocês veem o estado da subscrição a avançar, conseguem sempre consultar em que estado é que está
vão receber uma ordem de compra por parte da financeira, encomendam então os equipamentos ao distribuidor, entregam os equipamentos, entregam tudo aquilo que está no contrato, portanto não é só equipamentos, os vossos serviços também e o software também, ao vosso cliente, ele assina a dizer que recebeu do parceiro X tudo aquilo que estava no contrato Y, a financeira assim que recebe isso aprovado, vocês recebem da financeira o valor total do projeto com a vossa margem. Depois disso, portanto, se não tiverem a condição de pagamento pronto ao distribuidor, portanto, muitas vezes o que acontece é que o parceiro recebe da financeira antes de ter que pagar ao distribuidor. Portanto, aqui um fluxo de caixa bastante interessante. Isto é o processo de Technology as a Service em 6 passos, tentei que fosse resumido e podem sempre acompanhá-lo online. Em termos de fluxo financeiro, é uma das maiores dúvidas ou das dúvidas que mais se levantavam nos webinars que tinha, portanto eu fiz um slide dedicado ao tema. Porque é que acontece? Portanto, o vosso cliente assina o contrato com a financeira, depois vocês podem então, depois do contrato estar aprovado, vocês podem então encomendar os equipamentos, aliás, vocês podem encomendar antes, mas eu não aconselharia, se o vosso cliente não assinar, portanto convém sempre que tenham essa salvaguarda, não é? Portanto, depois do vosso cliente assinar, encomendam então os equipamentos ao distribuidor e essa encomenda segue os trâmites normais. Portanto, a encomenda é feita exatamente como vocês fazem se não fosse base, ok? E as condições de pagamento são exatamente as mesmas. Depois, se compraram a TechData, serão faturados normalmente, ou outros distribuidores serão faturados normalmente por esse hardware. Vocês depois faturam tudo à financeira, portanto, vocês vão vender à financeira, o vosso cliente diz, sim senhor, eu recebi do parceiro tudo aquilo que está neste contrato, a financeira paga-vos então a vocês o projeto e quem detém tudo aquilo que está no contrato é a financeira e ela vai alugar ao vosso cliente. Portanto, no final o que é que temos? O vosso cliente vai pagar as mensalidades do contrato à financeira. Portanto, vocês não têm risco nenhum aqui, recebem tudo à cabeça. Portanto, é aqui um modelo de negócio bastante interessante. Quais são os benefícios para vocês próprios? Portanto, conseguem diferenciar-se no mercado, ok, já temos muitos parceiros a oferecer este tipo de solução, no entanto, cada um escolhe a sua própria margem, cada um consegue fazer um projeto diferente, pode ter os mesmos equipamentos, tudo mais, mas cada um de vós consegue fazer realmente um projeto diferente para propor ao cliente. Portanto, acelera aqui a renovação dos equipamentos, porque se fizermos contratos de, por exemplo, um Mac, um computador Apple, a 2, 3 anos, daqui a 3 anos, por exemplo, que eles aguentam bastante bem 3 anos de uso sem qualquer problema, conseguem então disponibilizar ao vosso cliente um novo computador por 45 euros, se não tenho erro, uma mensalidade de Technology as a Service, e o vosso cliente tem acesso a outro Mac super recente, super potente, super agilizador e as equipas estão motivadas e tudo mais, portanto, conseguem acelerar aqui a renovação dos equipamentos, podem aumentar a vossa margem, portanto, como vos mostrei, aumentando 10% de margem naquele computador, o vosso cliente só pagava mais 4 euros por mês, ok? Portanto, conseguem aqui brincar, digamos assim, um bocadinho com a otimização da margem. É muito fácil de adicionarem os vossos serviços, portanto, vendem mais serviços, fidelizam os vossos clientes, lá está porque têm a renovação do contrato com mais garantia e frequência. E, obviamente, se o vosso cliente ficar contente com a vossa solução, certamente que vai voltar. O vosso cliente, ele vai reduzir os custos da propriedade do equipamento, isto que, em termos de impostos, também é vantajoso para o vosso cliente, ele contratar serviços e não ter bens físicos, portanto, a nível de impostos são taxados de maneira diferente e reduz os custos de propriedade. Liberta ali o fluxo de caixa, obviamente, tem acesso à tecnologia mais recente de uma forma mais fácil, em vez de pagar os tais 1.100 e tal euros por um computador, paga 40 e tal euros por mês, portanto é muito mais fácil ter acesso a um computador topo de gama. Tem várias opções no final do contrato, portanto comprar, devolver, fazer um novo contrato convosco. Com a financeira, desculpem, através de vocês, e dá para juntar numa só fatura o hardware, software e os serviços. Portanto, e tudo isto fica simplificado, porque na prática os equipamentos são da financeira, ele devolve à financeira e não tem que se preocupar em reciclar, em
em renovar, em doar, portanto, tudo isto fica muito mais fácil de gerir. Como é que vocês podem aderir ao Technology as a Service? Portanto, vocês, antes de mais, têm que conhecer o que é o Technology as a Service, que foi isto que estive aqui a falar neste momento. Depois têm que me deixar por escrito, e isto é muito importante por causa do RGPD, portanto, têm que me deixar por escrito, eu quero, ou a minha empresa quer fazer parte do Technology as a Service, enviam-me, por favor, a vossa certidão de registro permanente, ou o número da certidão de registro permanente, eu partilharei com as financeiras. A DLL, ao contrário da HPE, precisa de um documento formal a dizer, assinado por vós, a dizer que são parceiros de tecnologia da Service e que estão em condições de apresentar as propostas da DLL através do InTouch da Tech Data, mas a HPE não necessita disso, porque é um processo muito mais rápido, tudo online. Depois de estar tudo aprovado pelas financeiras, nós explicamos como é que se utiliza a plataforma e estão aptos a fazer propostas de renting e leasing e ativar contratos para os vossos clientes. Da minha parte, é isto. Não sei se têm alguma questão. Portanto, deixo aqui aberto à discussão, a comentários. Obrigado, Catarina. Como a Catarina estava a dizer, se alguém tiver alguma questão, podem fazer unmute e colocar, ou podem colocar por chat. Esta apresentação vai ser partilhada convosco, a gravação vai ser enviada depois, aqui no follow-up do webinar, assim que esteja disponível. Por isso também, caso surja alguma dúvida pós-sessão, que normalmente o que acontece, podem depois colocar-nos essas questões. Se não houver questões, entretanto, aproveito para agradecer a presença de todos os participantes. Agradecer também à Catarina e ao Rodrigo por estarem presentes nesta sessão e falarem aqui tanto do modelo do DPP da Apple, tanto como do Technology as a Service. Aqui em relação à Adobe, lá está, se tiverem mais alguma dúvida podem depois colocar, estamos aqui para vos ajudar, e se não houver então questões, mais uma vez obrigado a todos, partilharemos depois então a apresentação e desejo o resto de uma boa semana para todos. Obrigada. Obrigado. Obrigado.